Bom dia, oitavo B. Hoje é sexta-feira, dia 23. Vamos falar hoje aí, pessoal, lá na página 269, sobre os tipos de reprodução. Então, pessoal, nós temos dois tipos de reprodução. Nós temos a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Reprodução sexuada é o quê? É aquela reprodução que vai envolver um ovócito e um espermatozoide. E a reprodução assexuada, não. Reprodução assexuada, pessoal, ela tem vários tipos de reprodução assexuada, tá? Nós temos vários tipos de reprodução assexuada e vamos ver aí cada uma delas. Vamos ver o que ele está falando aí, ó. Tipos de reprodução. A formação de um novo indivíduo, conforme visto anteriormente, ocorre pelo processo de reprodução. Por meio dele, as características genéticas são transmitidas aos descendentes, dando continuidade à espécie. A reprodução acontece assexuada ou sexuadamente. A seguir, veremos exemplos desses processos. Então, página 270. Reprodução assexuada. Ver o que ele... Essa reprodução assexuada, pessoal, ela pode ser por esporulação, ou seja, esporos, né? Existem algumas plantas que possuem esporo. A mais comum é a samambaia. Por isso que vocês, não sei se vocês já observaram, quando você vai assim numa cachoeira ou na beira de rio assim onde tem barranco e tal, que é bem úmido ali, tem vários tipos de samambaia, né? A samambaia, ela se reproduz por esporulação, ou seja, esporos. Se você olhar na folha da samambaia, tem uns pontinhos na folha da samambaia. Esses pontinhos aí são os esporos ali que, através dali que se faz a reprodução, tá? Então, nós temos a reprodução por esporulação, por cisciparidade, vegetativa, que mais? Brotamento e partenogênese. São esses tipos de reprodução assexuada, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Eu acho que brotamento é o que vocês mais conhecem, que é quando a plantinha lá tem um brotinho, fala, já tem um broto, vamos mudar, né? Aí muda, né? Para um outro vasinho, né? As pessoas falam, já tem muda, né? Que na realidade é o brotinho que está ali, que você já pode replantar. Então, você vai estar reproduzindo. É um tipo de reprodução. Então, vamos lá. Ó. Reprodução assexuada. Nesse tipo de reprodução, os novos indivíduos formados provêm de células de apenas um ancestral, ou seja, um indivíduo que deu origem. Ancestral é o quê? Que dá origem ao atual, né? O material genético do ancestral e de seus descendentes é idêntico, portanto, não há variabilidade genética. Certamente, na reprodução assexuada não tem variedade genética, não vai mudar, porque o indivíduo vai ser idêntico um ao outro, porque não vai ter essa mistura de genes, né? Não vai ter esse gene. Então, não tem como misturar, não tem variedade genética, ele vai ser sempre idêntico. Se você pegar a mudinha de uma planta e colocar no outro vaso, a planta vai ser exatamente igual. Existem técnicas que são usadas na agronomia para poder desenvolver essas diferenças, mas aí é outra coisa que nós vamos ver depois. Mas normalmente não, vão ser idênticas. Então, continuando lá, não há variabilidade genética entre os ancestrais e seus descendentes, exceto por alterações não herdadas do material genético, mas que podem ocorrer ao acaso, como as mutações. Então, aqui, ó, essas alterações que não são herdadas do material genético, né? A área da agronomia trabalha muito com genética nesse sentido, tá?
de fazer enxerto, de fazer melhoramento, né, das sementes, das plantas, isso tudo é genética, tá? Aliás, vocês vão ver que, acho que no ensino médio e no nono também, vocês vão ver o surgimento da genética, que foi trabalhado com sementes de ervilha, né? Deu origem a todo esse estudo sobre a genética. Olha lá, a reprodução assexuada acontece com maior rapidez e menor gasto de energia. Porém, como ocorre pouca variabilidade genética, se houver uma mudança no ambiente, como na temperatura ou na umidade, e essas alterações forem prejudiciais aos indivíduos, ficam vulneráveis e toda a população pode ser afetada. Tal fenômeno também pode acontecer com uma monocultura após passar por um período de seca. Se todas as plantas apresentarem a mesma capacidade de perder água para o ambiente, nenhuma sobreviverá. Existem várias formas de reprodução assexuada, como esporulação, cisciparidade, brotamento, partenogênese e reprodução vegetativa. Acho que eu tinha esquecido de falar reprodução vegetativa, né, pessoal? Então, vamos ver aí como é que funciona essa parte de esporulação. Esses tipos de reprodução, pessoal, nós vamos falar um pouquinho aí sobre eles, né? Mas isso daí é uma área da botânica, tá? Dentro da biologia, pessoal, a biologia é dividida em várias áreas. Então, a botânica é a área da biologia onde estuda as plantas, tá? Então, quando vocês estiverem estudando biologia lá no ensino médio e entrarem em botânica, aí, que botânica vocês vão ver só no ensino médio, aí vocês vão ver todos os tipos de reprodução que acontece com as plantas, tá? Aqui nós vamos ver esses tipos de reprodução, mas o básico somente, tá? Lá no ensino médio vocês vão ver isso daí com mais profundidade mesmo. Então, esporulação. Olha aqui, pessoal, essa esporulação. É até a folha aí de uma samambaia, tá? Com os esporos. Esporos que eu falei para vocês são esses pontinhos aí, ó. Esses pontinhos escuros são os esporos. É através desses esporos aí que ocorre a reprodução da samambaia, tá? Então lá, ó, esporulação. Ocorre em alguns fungos, algas e certas plantas inferiores, como samambaia. A esporulação consiste na produção de esporos, células resistentes e capazes de manter-se latentes. Latentes significa o quê, pessoal? Interno, tá? Incubado e depois ele sai, tá? Então ela fica ali, latente, fica quietinha ali. No momento certo, ela se desgruda ali dessa folha e isso daí vai dar origem a outras folhas. Por isso que eu falei que em costa de rios, em cachoeira, tem muitos tipos de samambaia. Elas nascem assim no barranco, assim, nas encostas, ao lado das cachoeiras, porque é úmido e essas samambaias têm bastante esporos, os esporos caem numa determinada época e aí vai dar origem a outras samambaias. Latentes, até que o ambiente apresente condições favoráveis para a germinação. No caso específico das briófitas e pteridófitas, que são esses tipos de plantas, pessoal, samambaias são briófitas, a esporulação ocorre em uma das duas fases de seu ciclo reprodutivo, sendo que essas plantas também realizam a reprodução sexuada de maneira alternada com a assexuada. Então tem lá, ó, à esquerda, na face inferior das folhas de samambaias, podem ser observados os soros, estruturas que produzem os esporos da planta. À direita, esporos vistos em microscópio. Então, aqui nós temos os soros que vão produzir esses esporos. Por isso
esporulação. Ocorre a reprodução através desses esporos, tá? Continuando, um outro tipo de reprodução assexuada, ou seja, não precisa ter o gameta masculino e feminino. Cisparidade. Cisparidade, pessoal, é a divisão, tá? O mecanismo, normalmente, essa reprodução, ela ocorre em seres unicelular. Então, tem uma única célula e essa célula começa a se dividir. Tem uma época em que ela começa a sua divisão. A divisão começa pelo núcleo, né? Então, você tem uma única célula, tem lá no centro o núcleo dessa célula, e esse núcleo, ele se divide, tá? Dividiu o núcleo, ele vai se dividindo, vai se distanciando um do outro. Era um núcleo só, ele se dividiu, ele vai se distanciando um do outro, até ele sair fora e dar origem a duas células, tá? Essas duas células é o novo ser, tá? Então, vamos ver o que ele está dizendo lá. Cisparidade. Também conhecida como divisão binária. Por que binária? 2. Ou bipartição. É um mecanismo de reprodução comum em micro-organismos celulares, como algumas espécies de bactérias, protozoários, algas e fungos. A célula sofre uma divisão e origina duas células filhas, idênticas entre si. Lá na página 271 tem ali, ó, uma célula mãe, ou seja, uma célula só, né? Como eu falei, ela é unicelular, ou seja, uma única célula. Ela tem ali o seu núcleo, aí acontece a divisão do núcleo e esse núcleo vai se distanciando um do outro. Ocorre a ruptura, né? E a divisão do citoplasma, né? O citoplasma se rompe, forma duas células filhas, ou seja, deu origem àquele ali, né? Então, ali tem a representação de uma divisão binária de uma ameba. Como eu disse, esse tipo de cisparidade são seres unicelulares, né? A ameba é um ser unicelular. Um outro tipo de reprodução assexuada é o brotamento. Isso é bem comum, né? A gente vê em várias plantas. Quando você tem uma plantinha ali na sua casa, você olha lá no vaso, nasceu um galinho novo ali, né? Um broto. Por isso, brotamento. Aquele broto ali, ele desenvolve, e aí chega uma hora que você vai poder pegar aquele broto, colocar num outro vaso, ele vai dar origem a uma outra planta idêntica àquela da onde você o retirou, tá? Tem aí o exemplo aí de brotos de um cacto e broto de uma hidra, tá? Essa hidra aí, ó, pessoal, hidra, ela existe lá na vida marinha, tá? Então lá, brotamento. Esse tipo de reprodução assexuada ocorre com a formação de um broto por meio de diversas divisões celulares no corpo de um indivíduo que, após um tempo, desprende-se e passa a viver e se desenvolver de modo independente. Há plantas que realizam o brotamento, como alguns cactos. Também ocorre em alguns fungos e em animais invertebrados, como as esponjas do mar e nas hidras. Lembram de animais invertebrados, pessoal? São aqueles animais que não possuem ossos? Vocês estudaram sobre isso. O outro tipo de reprodução assexuada é a partenogênese. A partenogênese, pessoal, ela pode acontecer também sexuadamente. Ela acontece em insetos, né? A partenogênese em formiga, abelha, mosca, tá? Acontece a partenogênese, esse tipo de reprodução assexuada. Olha lá. Acontece quando um gameta feminino se desenvolve sem fecundação
e o novo indivíduo recebe apenas a carga genética da mãe. É o que está acontecendo ali, ó, com a abelha. Olha lá, partenogênese. A abelha, né? Ela põe o óvulo ali, esse óvulo vai dar origem ao zangão, tá? Ela simplesmente ela desenvolve um óvulo e esse óvulo vai dar origem a outra. É por partenogênese, ou seja, ela mesma desenvolve esse óvulo, tá? Isso pode ocorrer também com as formigas, tá? Isso significa que mesmo sem ter havido a união entre os gametas feminino e masculino, o gameta feminino origina um novo ser vivo. A partenogênese pode ocorrer em animais como abelhas, formigas, espécies de escorpiões e, eventualmente, em determinados peixes, répteis e anfíbios, estando presente também em plantas como a banana. Eu tinha esquecido disso, pessoal. Esse tipo de reprodução também pode acontecer com a banana. A bananeira também se reproduz por partenogênese. Aí, ó, tem um outro exemplo aí, como eu disse, essa partenogênese ela pode ser assexuada, no caso aqui da abelha rainha, ela produz um óvulo, sozinha lá ela produz um óvulo, sem a participação do gameta masculino, e esse óvulo vai dar origem ao zangão, que é o descendente dela. Aí a reprodução pode ser também sexuada, onde tem a abelha rainha e o zangão. Cada abelha rainha vai dar origem ao óvulo, o zangão vai dar origem ao espermatozoide, a união desses dois vai dar origem a dois novos seres, uma operária e a uma rainha, tá? Pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre essa partenogênese, tem um filme que fala bem sobre isso, é um filme que fala sobre formiga. Formiguinhas ou Formiguinhas, mas esse filme acho que já tem, como que diz quando o filme é legendado, mas acho que já tem esse filme aí em português, e aí ele fica Formiguinhas, tá? Vocês vão ver isso daí, ó, esse filme Formiguinhas, ele vai explicar bem essa parte aí da partenogênese. Se alguém quiser assistir, Formiguinhas, tá? Que na realidade é Formiguinhas, tá? Com Z. Continuando aí, um outro tipo de reprodução é a reprodução vegetativa. Muito comum, pessoal. Essa produção vegetativa é o que mais acontece. Para quem está acostumado a ter em casa essa plantinha suculenta, ela tem esse tipo de reprodução. Você pega um pedacinho dela, você corta mesmo um pedacinho dela, coloca no outro vasinho e ela vai se reproduzir, tá? Esse tipo aqui de reprodução vegetativa é muito estudada na agronomia, a parte da botânica, da agronomia, eles estudam muito para poder fazer enxerto. Por isso que a gente tem hoje o desenvolvimento de certos frutos exóticos. É através de enxerto, através desse tipo de reprodução. Vamos ler aí para ver o que ele está dizendo, ó. Esse tipo de reprodução assexuada ocorre em plantas. Tem esse nome porque nela os descendentes são gerados por meio de estruturas vegetativas como raízes, caules e folhas. São exemplos de reprodução vegetativa o brotamento da batata inglesa, essa batata comum aí, né? Que a gente usa muito, a confecção de mudas com base em galhos e folhas e a multiplicação por rizomas na bananeira e pelo caule do morango, tá? Então vamos ver aí, ó, pessoal, os exemplos que ele colocou aí.
Um dos maiores cajueiros do mundo, localizado no município de Parmamirim, Rio Grande do Norte, que sofreu mergulha nesse processo. Ramos e caules flexíveis de algumas espécies de plantas, angiospermas, entram em contato com o solo e a porção em que isso acontece passa a produzir raízes. Surgem então novos ramos e outra planta idêntica à original. Vejam, observem aí, pessoal, tanto de raiz que vai se desenvolvendo aí, né? Vai aumentando. Um outro ali. Processo de desenvolvimento de uma folha de suculenta que sofreu estaquia. Esse processo ocorre quando se corta um ramo de algumas espécies de plantas que contenha determinadas estruturas. Quando ele é enterrado, origina-se raízes e uma nova planta é formada. Isso também ocorre ao plantarmos folhas de algumas espécies. Um outro lá, pessoal. Ramo enxertado em um tronco. O enxerto é uma técnica em que é implantado uma parte do caule que contenha determinadas estruturas de uma planta em outra da mesma família ou espécie que já tenha raízes. Com o tempo, o caule implantado germina e se funde ao tronco, gerando folhas, flores e frutas da planta original, mas fazendo parte de outra. Isso também é muito comum a gente ver, pessoal. Fragmentação ou laceração e regeneração. Regeneração, pessoal, ocorre, tá, em seres unicelulares, mais uma vez, em seres marinhos. Na vida marinha ocorre muito isso, com a estrela do mar, planárias. Se elas perdem um pedaço, aquele pedaço que foi perdido, ele se desenvolve e vai dar origem a um novo ser, tá? Vamos ver o que ele está dizendo. Ó, fragmentação ou laceração e regeneração. Pode ocorrer em alguns organismos pluricelulares quando os descendentes são originados com base em fragmentos do corpo do ser vivo. Ao se fragmentar em uma ou mais partes, essas podem regenerar o que foi perdido, originando novos indivíduos geneticamente idênticos entre si. Tal processo pode acontecer, por exemplo, com algas multicelulares, esponjas do mar, anêmonas do mar, estrelas do mar e planárias, tá? Isso daí tudo são seres pluricelulares, mas pode ocorrer com seres unicelulares também. A fragmentação do ser vivo pode também ocorrer em virtude de um fator natural ao acaso, e não apenas de maneira induzida, como quando uma estrela do mar se choca com uma rocha em razão do movimento da água do mar. Nas estrelas do mar, peças destacadas do corpo do animal podem se desenvolver em um novo organismo se essas partes tiverem quantidade suficiente de informação genética, ou seja, parte do disco central. Se o braço perdido contiver uma porção do disco central do animal, também terá a capacidade de regeneração, originando um novo indivíduo como o da imagem a seguir. Então ali vocês têm, mesmo quando cortada em vários pedaços, a planária não morre. Seus pedaços se regeneram e formam novos indivíduos com materiais genéticos idênticos. À direita tem lá, regeneração do corpo de estrela do mar com base em um de seus braços. Então, vai se regenerando. Essa parte aqui, pessoal, de reprodução assexuada, ela é bem curtinha,
tá falando pouco sobre isso daqui, porque vocês vão ver isso daqui lá no ensino médio, na biologia. Para nós, esse ano e também lá no 9º ano, nós vamos trabalhar mais com reprodução sexuada, tá? Que é o que nós vamos ver na nossa próxima aula. Aí nós vamos ver toda a parte de reprodução sexuada. Isso aqui foi só um exemplo que eles colocaram aqui para vocês terem noção de que existem 2 tipos de reprodução, assexuada e sexuada, tá? Mas a sexuada nós não vamos mais entrar nesse assunto de plantas e tal. Isso daí vocês vão ver lá na biologia quando vocês estudarem botânica. O que importa para nós agora é essa outra parte aqui, que nós vamos começar a ver na próxima aula, que será na próxima semana, né? Na quarta-feira, tá? Aí nós vamos ver lá a reprodução sexuada. Então, por hoje, nós vamos parando por aqui. Um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus, tá? Deus abençoe a todos vocês e a família de vocês.